É isso? Muito bom, que alegria. E vamos para o nosso quinto cartão amarelo. Abre aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu dou no final os avisos, não tem problema. Vamos lá. Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Diz assim, Hebreus 12, do 1 até o 12. Vamos lá. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz e, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são os filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nos respeitavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais, devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por um curto período, segundo lhes parecer melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Vamos lá, gente, vamos recapitular aqui, vamos lembrar um pouquinho do que nós vimos na nossa série de mensagens. Nós vimos o nosso primeiro cartão amarelo, vamos lá, de bate-pronto. Alguém lembra o nome do nosso primeiro cartão amarelo? Cartão amarelo da negligência. Marcamos um pouquinho na nossa mente a ideia do seguinte: negligenciamos a nossa salvação. Negligenciar a nossa salvação é dizer que sou salvo, mas viver como um não salvo. Isso eu negligencio a minha salvação. Eu não aproveito ou não usufruo daquilo que a nossa salvação tem para nos oferecer. Não aquela oferta de prosperidade, alegria, de boas notícias, mas aquilo tudo que a salvação nos oferece. Uma nova vida, uma vida de santidade também, uma vida debaixo das promessas de Deus, tudo isso influencia a nossa salvação. Nosso segundo cartão amarelo, e aí, lembramos? Incredulidade. Isso mesmo, é quando nós vivemos e dizemos, Deus existe. Mas muitas vezes escolhemos e trilhamos caminhos como que se Deus não existisse. Brincamos até com a famosa frase que a gente usa quando adolescente, criança, né? Eu vou fazer isso agora porque ninguém tá vendo. Peraí, ninguém tá vendo? O que é isso? Dizer eu creio em Deus, mas vivo como se Ele não existisse. O nosso terceiro cartão amarelo foi o cartão amarelo da imaturidade. Foi o nosso famoso e difícil texto de Hebreus 6, do 4 ao 6. Vimos que um cristão que se apega ao leite espiritual vive nesse alimento de criança
e não se apega ao alimento sólido dos adultos, ele é conduzido a uma imaturidade espiritual. E essa imaturidade espiritual pode conduzi-lo à apostasia. E aí, o crente pode perder a salvação ou não? Vimos que aqueles que de fato se encontram com Cristo, eles desejam e lutam contra essa imaturidade espiritual. E por isso eles não apostatam, eles não deixam de lado a salvação deles. Agora, aqueles que não se cuidam, aqueles que permanecem nessa imaturidade, talvez essa seja a prova evidente de que Cristo ainda não faz sentido para ele. E porque Cristo não faz sentido, acabam abandonando a experiência e a vida de fé. Não sei qual foi o nome que o pastor Vilibaldo deu, mas na semana passada tivemos o nosso quarto cartão amarelo. Ele chegou a dar um cartão amarelo, um nome para o cartão amarelo dele? Deu? Qual foi? Diz aí, Dani. Tem a ver com perseverança. O bom é que o livro inteiro de Hebreus vai falar sobre perseverança para a gente. O nosso texto também. E aí, lembra, Dani? Vamos orar pela vida do Daniel. Não deu nome. Não. Da falta de responsabilidade. Da falta de responsabilidade. Legal. Irresponsabilidade. O cartão amarelo da irresponsabilidade. Inclusive, temos o nosso quarto cartão amarelo, aquele texto famoso. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Parece que a nossa relação com Deus é uma relação de medo, né? Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas espera aí. Pessoas que não negligenciam a fé. Pessoas que não vivem na incredulidade. Pessoas que não vivem na imaturidade. Pessoas que não têm falta de responsabilidade. Elas precisam ter medo de Deus? Quem tem medo de Deus é quem não tem se atentado às advertências que Deus traz para nós na sua palavra. Por isso, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, nos conduz a olharmos para Deus não como um general que nós temos que temer, embora ele seja um bom general, embora ele seja o Senhor dos exércitos, mas alguém aquele que nós temos que temer. Peraí, Jacques, você pode falar a mesma coisa? Isso, porque temor não tem a ver necessariamente com medo. Temer a Deus tem a ver com um santo procedimento de reverência, respeito. É olhar para Deus e falar assim, para Ele não é o meu amigão. Mesmo eu cantando que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, Deus não é o meu amigão. Deus é Deus. Então, diante de todos esses avisos, nós vamos para o nosso último cartão amarelo. E o nosso último cartão amarelo, ele vai começar o nosso texto ali com dois versos extremamente famosos, que são os versos 1 e 2 de Romanos 12, 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Vamos lá, o que de importante olhamos para esse texto e de cara temos que perceber, opa, tem alguma coisa aí que precisa ser avaliada. Quando lemos para o nosso texto, e eu tenho sido bem enfático aqui, a necessidade de nós prestarmos atenção nisso, a primeira palavra do nosso texto é portanto. Portanto, significa que o autor está mandando a gente prestar atenção em alguma coisa que estava vindo atrás. Olha, eu estou falando sobre alguma coisa para você. Portanto, então, olha, já que eu te disse tudo isso, já que você entendeu essas coisas, então, presta atenção no que eu vou te dizer. E daí ele diz, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nós precisamos olhar um pouquinho, porque existe um incentivo para nós.
O nosso quinto cartão amarelo, ele não é necessariamente somente uma bronca, ou um sinal de advertência, ou um sinal de preocupação. E que, se acompanha ele só por conta de se ele não cair e tudo mais, não machucar. Por favor. Não é necessariamente um cartão de bronca, como os outros que estão vindo, mas ele vem com um incentivo. Olha, presta atenção. Uma vez que estamos rodeados por tão grande número de... Gente, o microfone tá bom, não é a voz? Tô falando mais feliz assim, por causa que o som tá legal. Que grande nuvem de testemunhas é essa? É comum. Possivelmente, se você é crente de igreja, desde que você nasceu, você já ouviu essa pregação. Você já ouviu esses 2 primeiros versículos. Já foi tema de temporada da PV, inclusive, lá do acampamento do PV Paraná. Vocês que estão rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então a gente vem com uma lista de tão grande nuvem de testemunhas. Olha, você ali, que está rodeado aí, por toda essa juventude. O maridão está aqui, só vigiando. Então, vejam a grande nuvem de testemunhas que vocês têm. Estão percebendo? Está todo mundo de olho em você. Então, livre-se de tudo que te atrapalha e do pecado que nos envolve. E acaba se transformando numa pregação de fofoqueira. Né? Então, eu não tenho que pecar. Por quê? Porque está todo mundo me vigiando. Ou, eu não tenho que pecar porque eu tenho que prestar contas, de alguma maneira, a pessoas que são relevantes para mim. Porque o pastor está de olho, porque os seus pais estão de olho, porque você tem todo um contexto familiar que você tem que honrar. O que o pastor vai pensar? Em Mateus, em Dani, filho de pastor, rodeado de tão grande número de testemunhas, está todo mundo de olho. Só que a gente, quando fala assim, a gente corre um erro gravíssimo de não olhar para a Bíblia do jeito que a gente tem que olhar. Porque a primeira palavra do nosso verso é portanto. O que tem no capítulo 11, gente, de Hebreus? Olhem rapidinho, se você não sabe de cor. Devia. O que tem aí no capítulo 11 de Hebreus? A galeria dos heróis da fé. Gente, quem é a grande nuvem de testemunhas? Sim, todos esses aí. Portanto, também nós, que estamos uma vez rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livramos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O autor de Hebreus, ele criou um cenário para nós. Ele criou uma ideia para nós. Ele criou uma grande foto, para nós. Vai chegar o dia em que a gente vai pregar e a Gabi vai estar aqui fazendo uma arte bem bonita para nós, para exemplificar o nosso culto. Mas o que o autor de Hebreus faz? Ele deu para a gente esse presente. Ele já colocou ali todo o cenário. Né? O pessoal que está correndo aí consegue imaginar junto comigo. É uma corrida. O autor de Hebreus disse, olha, nós estamos correndo uma corrida. E nessa corrida tem um momento em que a gente chega na chegada. E você já viu, ou você já correu, ou você já assistiu. Normalmente a linha de chegada é o lugar onde tem mais gente. Para esperar, para dar o parabéns, é a última torcida. É o lugar onde todo mundo quer ficar. É o ingresso mais caro. Né? Numa corrida de Fórmula 1, a reta dos boxes, a linha de chegada é o ingresso mais caro. Por quê? Porque está todo mundo ali, na última torcida, no último momento, na última volta. Vai, você consegue, você consegue. E o que nós temos aqui, que o autor de Hebreus está dando para a gente, olha, pessoal, presta atenção. Vocês aí, irmãos e judeus que estão espalhados pela Europa, vocês aí prestem atenção. Jacó, Abraão, Raabe, Davi, está todo mundo lá na linha de chegada, dizendo, Joe. Estão lá.
Esses heróis da fé, essa grande nuvem de testemunhas, ela está ali te esperando para você chegar. E agora sim faz sentido, porque essa grande nuvem de testemunhas, ela não está te vigiando, te constrangendo. Essa grande nuvem de testemunhas, ela está te vigiando, te encorajando. O que Deus diz para nós, através do autor de Hebreus, é: olhem para os heróis da fé. Olhem para estes homens e essas mulheres. Estão olhando bem para estes homens e essas mulheres? Então, façam do jeito que eles fizeram. Vivam a fé de vocês do jeito que eles viveram a fé de vocês. Este é o combustível para vocês correrem essa corrida. É como se a gente pegasse Hebreus 12, 1 e 2, tivéssemos que fazer um parênteses, pregar todos os heróis da fé e depois voltar para continuar o restante do capítulo 12 de Hebreus. Porque é o que o autor de Hebreus está fazendo com a gente. Nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Tarefa para casa: ler Hebreus 11 antes de dormir. E tenta lembrar um pouquinho da história destes homens e mulheres que foram citados ali. Para nós entendermos um pouquinho o que nos constrange, o que nos conduz nesta corrida que nós estamos correndo. Mas vamos lá. O autor de Hebreus vai deixar com a gente 4, tá bom? Vou deixar aqui 4 incentivos, como cartão amarelo, tá bom? Para nós olharmos aqui. E esses 4 incentivos são: primeiro, no verso 1 ainda, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. O autor de Hebreus está dizendo ao povo o seguinte: olha, vocês estão carregando várias coisas. Lembra, estamos numa corrida? Vocês estão carregando várias coisas nessa corrida que vocês não têm que carregar. Tá calor e vocês estão usando roupa de frio pesada. Tá chovendo e vocês estão com a roupa molhada e vocês, na verdade, têm que ficar com a menor quantidade de roupa possível enquanto vocês estão correndo, porque senão vai ficar pesado para você. Você está levando água aí na bolsa para você tomar na corrida, mas olha, tem gente no caminho entregando água para você. O autor de Hebreus está dizendo: se livre daquilo que te atrapalha a correr esta corrida. E normalmente a gente vai falar somente do pecado, né? Mas o texto ele vai separar para a gente, ele vai dizer: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É nos livrarmos de 2 coisas. Primeiro, de tudo o que nos atrapalha. Vamos pensar primeiro em tudo o que nos atrapalha? Vamos olhar para o contexto ali do povo, tá bom? Os hebreus, os judeus. Já vimos as questões de religiosidade deles. A voltar às práticas das tradições judaicas, voltar às práticas dos costumes da lei do Antigo Testamento. Vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Olha, isso daí é um rito, para com isso. Não é isso que salva você. O que salva você é o amor de Cristo Jesus na cruz e uma vida de total entrega a Ele. Larga isso. Vamos olhar para o nosso dia a dia. Isso vai parecer muito coach, mas eu não quero que pareça, eu vou tentar me explicar o porquê. Mas, às vezes, tem relacionamentos que estão te atrapalhando. E aqui eu não estou falando que é para você parar de andar com perdedor, que tem que andar com vencedor, você sempre... Não é isso o papo. Mas tem relacionamentos que te atrapalham. E a pergunta é: por quê você ainda investe nesse tipo de relacionamento? Mas Tiago, Deus não pede para nós amarmos a todos. Deus não pede para nós servirmos a... Sim, mas nós não precisamos ter uma relação íntima com todos. Não precisamos. Pense aqui comigo. Eu tenho bastante costume de falar isso quando a gente está conversando no gabinete. Gente, é tão esquisito para mim falar gabinete. Não vou falar, tá? Eu vou desistir disso, tá? Vou falar. Hã? Não, gabinete não, gente. Parece que é sempre bronca, não é bronca. Às vezes é só um papo. Tá bom.
Mas uma coisa que eu gosto muito de dizer, e quando a gente troca ideia no gabinete, por exemplo, você ama tanto essa relação, ama tanto essa relação, ama tanto essa relação, que você está disposto a pecar para manter essa relação que você está tendo? Significa tratar mal? Não. Significa falar mal? Não. Significa que eu preciso, para poder demonstrar melhor quem Jesus é para as pessoas, preciso me abster desta relação. Tiago, meio versículo. Paulo e Marcos. Deu ruim na viagem missionária, gente. Deu ruim. Paulo virou para Marcos e falou assim: irmão, ó, vai com Barnabé. Não dá. Não dá, cara. Não dá. Nós dois não combina. Vai com Barnabé. Barnabé continua algumas das viagens com Marcos. E Paulo segue suas viagens com Lucas. Alguém já leu algum versículo bíblico de Paulo falando mal de Marcos? Não. Mas vocês vão ser mais úteis. Barnabé e Marcos. Vai lá, duplinha, vocês combinam mais. Vocês dois correm, vocês dois são da turma do pedal. Vai vocês. A gente é mais da nossa pegada aqui, vamos nós aqui. Não é romper, não é... Entende? Estou tentando ficar claro. E a amizade é um relacionamento, é um exemplo só. Mas talvez você está se dedicando a uma coisa que Deus não pediu para você se dedicar. Deus nunca pediu para você ser o melhor tocador de violão e guitarra de Curitiba. E você está lá, tentando provar alguma coisa para alguém que eu não sei quem é. Isso está te atrapalhando. Está te roubando tempo de servir a Deus no ministério infantil. E para tocar 3 palavrinhas só, não precisa ser o melhor tocador de guitarra e violão que tem em Curitiba. Não precisa. É errado ganhar dinheiro com o trabalho, gente. Mas você está lá, se dedicando. É ruim ainda nós ser pouco assim, né? Porque sempre que eu falo um negócio parece uma indireta, né? Prometo que não é. Mas está lá enrolando para casar. Por quê? Não, porque para casar eu tenho que ter uma casa, porque para casar eu tenho que ter uma televisão, porque para casar eu tenho que ter um colchão, para casar eu tenho que ter o quê? Exatamente, só tem que ter a outra pessoa, gente. Faz a conta aí, ó, junta junta o salário dos dois, tá bom? 1/3 moradia, 1/3 gastos mensais, 1/3 para você ter alguns prazeres e guardar dinheiro. Se isso vai te fazer morar na Avenida do Batel, bem. Se isso vai te fazer morar em qualquer outro lugar que não seja a Avenida do Batel, eu não vou falar mal de bairro nenhum. Entendeu? Tudo bem, gente. Só que lembra, e agora não é direto mesmo, lembra de uma coisa, Paulo disse, que um homem tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, ok? Tá bom, existe algum outro exemplo de comparação de como Jesus amou a igreja que não seja o amor de um homem por uma mulher? Existe algum outro lugar que compara? O amor de Cristo é como... Não. O único que compara é o amor de um homem pela sua mulher. Certo? Então posso dizer uma coisa? Casados, nós temos um privilégio que os solteiros não têm. Só nós podemos demonstrar na prática o que é que Jesus fez pela igreja. Todos os solteiros
só podem falar sobre isso. Nós podemos demonstrar. E aí? Aos que têm tido a oportunidade de estar com alguém, vale mais a pena poder só falar sobre ou demonstrar isso também? Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Vamos devagar com os pedidos do noivado, tá bom, gente? Vamos sem conflitar data nenhuma. E do pecado que nos envolve. O texto também está falando de pecado com a gente. Por quê? Porque o pecado atrapalha a gente. Eu tive uma questão nessas 2 semanas. Não tenho problema de falar sobre. Afinal, eu sou pecador. E é importante que a gente lembre bastante disso. Mas nessas 2 últimas semanas, né? Uma semana eu viajei para Maringá. E foi uma experiência onde eu levei a minha família toda para pregar junto no acampamento. A Andréia tem família em Maringá e tudo mais, então é uma oportunidade legal para visitar a família. E eu estava pregando nesse acampamento, nós levamos todos a família. Mas nesse último final de semana que passou, que eu fui para Vitória, também pregar num acampamento lá, eu não levei a família. E daí uma circunstância de casa, eu e a Andréia discutimos. E a maneira como eu reagi à discussão, não precisamos entrar no mérito, não vou falar mal nem de mim, nem da minha mulher, de quem estava errado. Mas se eu pudesse falar, eu ia ter o privilégio de estar com o microfone, então eu ia falar ela que estava errada. Mas sem entrar no mérito, uma coisa foi fato. Na hora de resolver a situação, eu escolhi não resolver, escolhi fazer da pior maneira possível. Escolhi a maneira pecaminosa de fazer as coisas. E eu fui viajar, fui para Vitória, sem ter as coisas resolvidas como deviam ser resolvidas. E estava eu lá em Vitória, tendo que pregar no acampamento, sem a minha esposa, sem os meus filhos, com a nossa comunicação com vários ruídos, e para ajudar, lá no acampamento era zero sinal. Zero sinal, tipo, não era o H+, de vez em quando baixava as mensagens, não, era zero sinal. O único jeito de pegar sinal era subindo até um lugar lá, uma montanha, um morro assim, depois subia lá, tinha um pouquinho de sinal, você conseguia, mas você ia lá, falava o que tinha que falar e descia, porque você tinha que voltar para o acampamento. Então eu fiquei um final de semana inteiro tendo que resolver a situação com a minha esposa, pregando no acampamento, subindo no morro para pegar o sinal e descendo para resolver. A minha função era pregar no acampamento. E do pecado que nos envolve. Falei da palavra de Deus lá? Falei. Atingi aquilo que eu esperava atingir com a mensagem do Evangelho? Acho que sim. Foi confortável fazer isso? Não. Você estava com a cabeça no lugar certo? Não. Por quê? Porque eu estava carregando comigo durante todo o final de semana o pecado que me envolve. Se eu tivesse aplicado o que Hebreus 12, 1 e 2 diz para mim, eu teria me livrado de tudo aquilo que me atrapalha e do pecado que me envolve, para continuar correndo a corrida que me foi proposta. Mas no pedacinho da corrida que envolvia a vitória, esse pedacinho da corrida, eu corri com o pecado que me atrapalha. E é isso com a gente. Quais pecados têm atrapalhado na sua corrida? Quais pecados têm atrapalhado no seu desenvolvimento? Você podia estar correndo num passo, você podia estar correndo numa velocidade, mas você está correndo em outra, porque o pecado está te assediando. Né? Numa outra versão, o pecado que nos assedia, né? Que nos envolve. O pecado está te envolvendo, o pecado está te atrapalhando, você não está conseguindo desenvolver aquilo que Jesus tem pedido para você desenvolver na sua corrida. Por quê? Porque você está envolto no pecado e não envolto em tua presença. Obrigado, pessoal do louvor, que lembrou que a gente cantou essa música hoje. Segundo, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Nós abrimos a mochila, deixamos a mochila aberta para Jesus pegar tudo que tem lá dentro dessa mochila,
Tiro de lá, tiro o que me atrapalha, tiro o pecado que me envolve. E vamos correr com perseverança. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nunca vou me cansar de lembrar. Correr com perseverança. O que é perseverança na Bíblia? Perseverança não é só a ideia de não se cansar. Não é só a ideia de aguentar, correr até o final. Mas e sim, como eu suporto as coisas que vêm na corrida. Gosto muito de usar o exemplo da avó que faz comida. Não sei quantos de vocês têm a avó da comida de domingo. Sabe a avó da comida de domingo? A que faz a comida, você chega lá domingo na hora do almoço, ela não foi na igreja de manhã porque ela estava preparando o seu almoço, e de noite ela vai na igreja, né? A Bruna postou foto da comida da avó esses dias. Faz muito tempo. Então já liga para a tia Leila para fazer. Mas acho que você postou assim. Mas vamos lá. O que é a perseverança? Usando o exemplo da avó, né? Eu chegava na casa da minha avó, da avó Rosalia, que já está com Jesus agora. Chegava na casa da avó Rosa, e lá na casa da avó Rosa, ela estava lá cozinhando. E vira e mexe, a gente olhava para o braço da avó e falava assim: vó, o que é isso no seu braço? Aí ela, a avó ela queimou aqui, não sei o quê. Eu, vó, mas como que você se queimou? Ela falava, explicava, a gente, tá bom. Aí ela falava assim: filho, pega para mim a lasanha que está no forno. Aí lá vou eu pegar a lasanha que estava no forno. Pego a lasanha estava lá no fundo, e daí eu ia enfiar o bração dentro do forno para pegar a lasanha. E o que acontecia? Na gradinha, sabe? Gradinha assim? Na gradinha. Aí eu já entendi de onde vem a marca da avó, da gradinha do forno. Mas o que a avó sempre brincava é o seguinte: ela falava assim, às vezes o acidente era mais sério, né? Às vezes era um corte mais profundo no dedo, não tava cortando, ou a queimadura um pouquinho pior, e a avó falava assim, a avó nem sente mais. Por quê? Ela se cortava tanto, se queimava tanto ali no fazer da comida, que aquilo se transformou em algo natural para ela. Algo comum, algo que ela já sabia lidar. Correr com perseverança é isso. Correr com perseverança é correr de uma maneira, quando as coisas vêm, a gente pode dizer, Senhor, eu sei lidar. Esse queimadinho aí não é a primeira vez. Eu já sei para onde ir. Eu já sei para quem pedir ajuda. Eu já sei qual o caminho trilhar. Eu inclusive sei que se eu repetir as mesmas coisas que eu tenho feito, eu já conheço o resultado final. Porque errar é humano. Persistir no erro, burrice. Já sabemos como funciona. Já sabemos para onde nós vamos. Então precisamos estar atentos a isso. Correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Terceiro, tendo os olhos fitos em Jesus. É livrar do que nos atrapalha do pecado. É correr com perseverança, tendo os olhos fitos em Jesus. Olha que interessante. Imagina a corrida. Olha para a linha de chegada. Quem está lá te esperando? É para ele que a gente tem que pegar. Porque na arquibancada, embora agora eu estraguei o exemplo, porque eu falei que os heróis da fé estavam na arquibancada, né? Esquece essa parte do exemplo agora. Mas na arquibancada vão ter várias coisas tentando tirar o teu foco. Começou a ficar bem coach agora. Começou a tirar teu foco. Colocando você para olhar para algo que não é que deve ser olhado. O livro de Provérbios, ele tem uma... O professor meu um dia disse uma ilustração que faz muito sentido para mim. Se você for ler Provérbios, e quando você for casar, 31 dias antes de você casar, leia Provérbios do 31 até o dia 1, e aí você vai contando quantos dias faltam até o dia do seu casamento. Você pode começar com Salmos, 150 dias antes, Provérbios, 31 dias antes. Fica aí a dica pra galera que for noivar depois de hoje à noite. Mas, e uma coisa que eu gosto muito do livro de Provérbios é o seguinte: existe uma relação muito íntima de Salomão ao dizer para
filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, filho meu, tome cuidado com a mulher adúltera. E ele diz que é para ele procurar a sabedoria. E é interessante que o professor Memílio fez uma análise de que é como se nós pudéssemos olhar para duas mulheres. A mulher adúltera e a sabedoria, como a personificação de uma mulher. Afinal, a mulher virtuosa, quem que é? É a mulher sábia de Provérbios. Então existe a questão da mulher adúltera com a mulher virtuosa, a mulher sábia. E é como que se o filho meu, né, ele estivesse num vale, entre essas duas montanhas, entre esses dois morros. E em cima de um morro está lá a mulher adulta, convidando, olha, venha para minha casa. Provérbios capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Venha para minha casa, se deite comigo. Venha viver as experiências junto comigo. E do outro lado está a mulher sábia. Olha, venha para o meu caminho. Tema ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então tema ao Senhor, venha para o meu lado. E aquele filho meu de Provérbios, ele está aqui no meio. E ele precisa olhar para onde? Para o caminho da sabedoria. Mas em vários momentos na caminhada, a mulher adúltera vai estar chamando ele aqui. E é o que acontece com a gente. Aquilo que nos constrange a nos tirarmos da nossa corrida, vai constantemente nos fazer convites. Algumas pessoas vão dizer para nós criarmos os nossos filhos de um jeito mais fácil. E eu vou escolher o jeito mais fácil de criar os meus filhos? Ou eu vou escolher o jeito certo de criar os meus filhos? Porque vai estar aqui, Jesus vai estar dizendo para a gente lá na frente, olha, Tiago, Andriele, Aina, John, presta atenção, é para cá que vocês têm que conduzir os filhos de vocês. Mas a mulher adulta, o homem adulto, enfim, as outras coisas vão estar dizendo, não, joga aqui a tela para ele, não, pode dar mais um chocolate para ele, não tem problema. O seu dia a dia vai ser da mesma maneira. No seu trabalho, nos seus estudos. Está faltando dinheiro. Qual é o jeito mais rápido, mais fácil que eu tenho para conseguir construir um patrimônio que eu necessito? Não tem. Porque a Bíblia vai dizer para a gente que o homem, ele é digno do seu salário. O trabalhador é digno do seu salário. Precisa de dinheiro? Trabalha. Esse é o jeito que a Bíblia diz que a gente levanta o nosso dinheiro. Trabalhando. Nos relacionamentos é a mesma coisa. No final de semana passado eu disse para mim mesmo, eu falei assim, cara, a Andriele vai aliviar nessa. Ela vai aliviar. Pô, ela não vai fazer isso. Quis olhar para outro caminho. Meu caminho era colocar o rabinho entre as pernas. Antes de sair de viagem. E à noite, não ter ido no jogo. Pelo menos a gente ganhou. Mas eu escolhi ir pro jogo. E viajar sem ter tudo resolvido do jeito que precisava ser resolvido. Os olhos fitos em Jesus. Porque senão, vai dar errado. Olhe para a grande nuvem de testemunhas. Se livre do que te atrapalha e do pecado que te envolve. Corra com perseverança. Sei, já estou ligado. Já sei para onde que eu vou. Já sei para onde que eu tenho que ir. Olhando firmemente para Jesus. E por último, vamos pular lá para o verso 12. Portanto, mais importante,
Temos um resumo aqui. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Olha que interessante, olha como a Bíblia é linda, olha como ela pinta para a gente um cenário bom de se ver. Olha como a ilustração está pronta para a gente olhar. Vamos lá, o que a gente faz com mãos enfraquecidas? Alguém precisa carregar uma mala e não consegue carregar a mala, o que eu faço com essa pessoa? Posso carregar a mala para você? Alguém está com dores nas pernas, está com dificuldade de se levantar. O que eu faço? Posso te ajudar a levantar? Mais uma vez, o autor de Hebreus falando da necessidade da comunhão. No cartão amarelo 4 da semana passada, se não me falha a memória, é o texto que está lá também. E não cansemos de congregar, como é de costume de muitos. É isso. Por último, fortaleçam as mãos enfraquecidas. É chegar aqui, ó, Adriano, bora, vamos junto. É nóis. Entendeu? É isso. Pode ficar aqui do local hoje. Isso. Entendeu? É pegar aqui, ó, Dani, vamos lá, cara. Não precisa mais mudar por coxinha, né? É pegar nas mãos enfraquecidas. É vamos junto. É vamos fazer do jeito que precisa ser feito. É cuidar dos joelhos vacilantes. Quando você percebe que alguém está perto de você com o joelho vacilante e esse joelho vai tropeçar, o joelho está bambo, o joelho vai tropeçar, o que eu faço? Eu vou lá e fortaleço esses joelhos. Eu fortaleço. Não, você não vai cair. Por quê? Não, você já sabe que você não consegue, mas não estou pedindo para você fazer nada. Eu estou falando que eu vou fortalecer o seu joelho para você não cair. Livremos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança, olhando firmemente para Jesus e fortalecendo as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Como que a gente faz isso? Não é só, tá bom, eu não estou querendo advogar em prol do nosso formato ministerial, mas é caminhando no pequeno grupo. Hoje a gente ainda teve o privilégio de ouvir a Laura e a Manu. Mas eu não faço ideia, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu na semana de vocês passada. Como é que eu vou saber se a mão está enfraquecida e o joelho está vacilante? É no pequeno grupo. É no discipulado. Hoje, nesse exato momento, você consegue dizer o nome de uma pessoa que de alguma forma depende, e não estou falando para te olhar com uma cara ruim para essa frase, tá? Mas você consegue dizer o nome de uma pessoa que depende espiritualmente da caminhada com você? Se você não consegue dizer, você não está discipulando ninguém. Você precisa ter um nome, bate pronto. Hoje eu cuido da, hoje eu cuido do. Tem alguém? E ao contrário também. Você teria um nome aqui, ó, pronto. Se o seu joelho estiver vacilante, se sua mão estiver enfraquecida, quem é a pessoa que agora vai parar o que está fazendo e vai pegar na sua mão e vai fortalecer o seu joelho para você não vacilar? Porque se você não tem esse nome, você não tem essa resposta, você não está sendo discipulado por ninguém. Se você não discipula ninguém, se você não está sendo discipulado por ninguém, como que nós vamos viver juntos o que o autor de Hebreus está dizendo? Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Não vamos poder viver isso. Para a gente terminar, eu pulei um pedação, né, do nosso texto. E esse pedação do nosso texto, ele vai
falar uma única coisa. Ele vai dizer do 3 até o 11. Ele vai dar o exemplo de Jesus. Olha, pense naquele que suportou tal oposição de pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. O nosso exemplo, para não cansar e não desanimar, é o que Jesus suportou na cruz. Por quê? Porque agora vem o cartão amarelo. Agora vem a bronca. Sabe por quê? Porque se na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês ainda não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O último cartão amarelo é o cartão amarelo da disciplina. Só que o incentivo não é para nós não querermos a disciplina, ou não aceitarmos a disciplina, como não seja negligente, né? Não seja imaturo. O nosso quinto cartão amarelo, o nosso quinto alarde, o nosso quinto grito do autor de Hebreus é o seguinte: se você não tem sido disciplinado por Deus, é porque você não é filho de Deus. Quinto cartão amarelo, o cartão amarelo da disciplina. Sabe por quê? Porque se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Essa é a hora que você fala assim: Deus, obrigado, porque eu me dei mal. Porque isso significa que o Senhor se importa comigo e que eu sou seu filho. Obrigado porque descobriram. Obrigado porque o meu pecado não ficou oculto. Obrigado porque, e agora eu posso falar do passado bem o suficiente porque eu não conheço ele, cheguei aqui esse ano. Obrigado porque um dia me disciplinaram aqui na igreja. Porque somente filhos são disciplinados. Eu fui para o Beto Carreiro quarta-feira. E eu tinha 3 filhos para lidar. Um extremamente falante, comunicativo, querendo viver todas as experiências que o Beto Carreiro tinha para dar. O outro extremamente chorão, bravo, mas feliz porque estava lá. E uma que só dava risada o dia inteiro. Gorducha, toda melequenta de suor, protetor e repelente. Só que naquele lugar tinham infinitas crianças. Eu poderia até achar ruim o que as crianças estavam fazendo. Mas todas as vezes que for preciso, no Beto Carreiro, eu só disciplinei os meus filhos. E tivemos que sair de algumas filas para ir conversar especificamente com alguns dos filhos. Porque eu só disciplino filho. Quem não é filho, era só papinho de esposa, né? Ou de marido e mulher, né? Tá lá, amor. Pá. Nossa. Sério, não vai... O que você acha? Ele vai fazer o quê agora? Gente, aquilo. Nossa, não acredito que a mãe fez isso. Olha. Não, olha o pai, olha o pai, olha o pai. Por quê? Porque não é meu filho. Quinto cartão amarelo. Só filho é disciplinado. Se você não tem vivido a disciplina do Senhor sobre sua vida, talvez seja porque você não é filho dele.